Olá você telespectadora, olá você telespectador da Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, 12 de agosto, do Opinião 2.0. É sexta-feira, 12 de agosto, não 13 de agosto, que é só amanhã, sábado. Você vai ter análise das notícias pelo advogado Roberto Mohamed. A primeira notícia é bem regional, não sei se é previsível ou não. O prefeito de Cubatão, Ademário de Oliveira, teve uma busca realizada pela Polícia Federal na casa dele ontem, em função de uma operação que investiga irregularidades na utilização de verbas da saúde. Muito parecido com o que aconteceu com o prefeito de Guarujá, Walter Suman. O prefeito não foi preso, Ademário, ele disse que ele colaborou com as investigações. Agora, Mohamed, eu vou chamar a tua atenção para alguma coisa muito interessante. Na evolução do ser humano tem aquela história do elo perdido, né? Nessa questão aí tem um elo foragido, não perdido, que é o mesmo empresário em Cubatão e em Guarujá envolvido com essas irregularidades, o Almir. Boa tarde, Paulo. Boa tarde. Olha, eu tenho que rir porque quando eu denunciei no primeiro ano do primeiro mandato do Ademário, que a gestão da saúde em Cubatão estava sendo vergonhosa, ele foi para a imprensa e respondeu que eu queria 5 minutos de fama. A gente já falou aqui, e eu tenho batido o pé, e até agora ninguém falou nada. Infelizmente, o Ministério Público de São Paulo não é muito dado a investigar o que tem que investigar, e o de Cubatão menos ainda. É aquela ONG Abraço que o prefeito abraça com muito amor e que é uma ONG estelionatária e a gente não sabe de onde vem essa relação promíscua do prefeito de Cubatão com essa ONG, porque ele tirou os velhinhos, os idosos deles, mas deu os moradores de rua para eles. Então a gente nota que é uma relação realmente promíscua, né? É bom a gente lembrar o telespectador, a telespectadora, que ele tirou a questão do asilo depois que foi comprovado que a ONG pegou empréstimos... Em nome dos idosos e que o atendimento era péssimo e outras coisas, outras irregularidades mais. Então é preciso esclarecer, né, essa relação. Quando eu falo uma relação promíscua, eu estou me referindo mesmo à relação promíscua. Relação de safadeza, né, doutor Ademário? O senhor precisa esclarecer esse tipo de coisa, né? E a gente nota que em Cubatão o mar de lama parece estar voltando, né? Por sinal, é incrível como em Cubatão o mar de lama vai e volta. Mas agora a polícia está investigando aquilo que a gente já fala aqui, né, Ademar? Então eu acho legal quando a gente acaba tendo o prazer de poder dizer, eu disse, eu já tinha avisado. É mais ou menos isso. Bom, por falar em ONG, a Organização dos Haitianos que Vivem no Brasil tem sede em Santos. E o presidente é acusado de desviar quase R$800 mil que foram doados para fretamento de 3 aviões para trazer 300 haitianos para o Brasil. Para você ver como... Eu vou falar uma coisa agora que é politicamente incorreta, e dane-se, eu adoro fazer isso porque eu não vivo no politicamente correto. O nome dele é Cherubim Matinô. O Haiti é essencialmente corrupto. Não existe país americano, ou seja, no continente americano, seja na América Central, Sul ou Norte, tão corrupto quanto o Haiti. E quando a gente fala um país corrupto, a gente está falando povo. O Haiti construiu a sua história, e o Haiti, para que as pessoas localizem geograficamente, o Haiti é um país que divide uma ilha. E a gente nota claramente a diferença que ao outro lado da ilha, que é a República Dominicana, é destino de turistas brasileiros normalmente. A diferença, Paulo, dos dois lados da ilha é uma coisa brutal. Brutal. A República Dominicana chegou a ser até uma ditadura por um tempo. Mas a diferença de padrão de vida
e de qualidade de vida da República Dominicana para o Haiti é uma coisa assim, você sabe quando você passa a fronteira de um país para o outro. E é uma das fronteiras mais vigiadas entre dois países, eu nunca vi, é um negócio assim de quase que um muro de Berlim. Por quê? Porque os dominicanos não querem a fuga dos haitianos para o seu país. E é uma ilha pequena nas Bahamas. O Haiti, a colonização francesa, o Haiti, na verdade, ele começa como um entreposto de escravos, por isso que a população dele é praticamente toda negra. O Haiti era um entreposto de escravos, então ele não era só para as plantações de açúcar que haviam naquela parte da ilha, mas dali os escravos eram distribuídos entre os outros países da América Central. E por ser esse entreposto, o povo haitiano tem uma maioria quase que total de negros. E é o único país americano que tem essa característica populacional. E o Haiti teve tudo para se tornar uma nação que poderia servir de exemplo para o resto da América, porque foi a primeira nação centro-americana a se tornar independente, por interesses econômicos, mas a primeira. Era uma possessão francesa, ao contrário das outras que eram espanholas. A ilha era dividida entre franceses e espanhóis. A República Dominicana foi colonizada pelos espanhóis. É justamente o vício de formação do Haiti vem do fato da falta de sentimento como nação que o Haiti teve na sua origem. Não me surpreende isso, porque nos Estados Unidos, onde também existem associações desse tipo, e para onde foram muitos haitianos, acontece a mesma coisa. São as instituições mais corruptas de refugiados. Não dá para saber porquê, mas parece que é uma coisa atávica do povo haitiano ter esse tipo de problema. O haitiano é o maior inimigo do haitiano. O problema do Haiti não é guerra externa, o problema do Haiti não é inimigo externo, são os haitianos, sempre. O Haiti, na verdade, reflete na América Central o grande câncer dos países africanos, onde a gente vê na África que o maior inimigo do africano é o africano, não é o colonizador. Aí você vai dizer, mas foi culpa do colonizador. Não, não foi. Talvez a herança cultural tenha gerado esse tipo de coisa, mas a gente vê o que acontece em Angola, o que acontece no Sudão, o que acontece no Congo, o que acontece em Uganda. Eles não conseguem, quando você fala da falta de democracia no Oriente Médio, você está falando por uma questão cultural e religiosa, principalmente. As repúblicas islâmicas têm um problema, porque o conceito de democracia para eles não existe, ele é um conceito ocidental. Mas no caso dos africanos, eles queriam a independência e todo o processo de emancipação da África foi totalmente ocidentalizado. Não havia a menor razão para que ela não tivesse alcançado as democracias. E a gente viu tudo que foi construído na África. Um continente que majoritariamente corrupto, um continente belicista, um continente roubado por os próprios africanos, e a gente tem esse reflexo na América Central quando a gente olha para o Haiti. Parece que é a mesma mentalidade. Então não me surpreende esse tipo de coisa. Isso desanima as pessoas, porque para o cara ter desviado 800 mil é porque ele recebeu de pessoas que querem ajudar, muito mais do que isso, para trazer mais refugiados. Só que para esse tipo de gente, como este dirigente, esse presidente, que tinha que ser preso e expulso do país e voltar para o Haiti, ele tinha que ser extraditado imediatamente, trazer 300 haitianos significa trazer mais força de trabalho e a possibilidade de que ele fique mais rico ainda. Então você vê como o negócio é grave. Ele não enxerga o povo dele com um olhar de salvação. Ele enxerga o povo dele
como cifrão, porque mais haitianos significam que ele vai ter mais possibilidade de discurso para ganhar mais dinheiro em cima da miséria dos seus concidadãos. Por quê? Porque eles não têm esta visão de concidadãos, eles não têm essa visão de nacionalidade. Esse é meu ponto de vista, ninguém é obrigado a aceitá-lo, mas eu entendo que o Haiti, como a maior parte dos países da África Central, não tem salvação e não vai ter nunca. Duas observações importantes. A gente lamenta muito quando acontece um episódio desse tipo, porque tem muitas organizações com trabalhos humanitários que são sérias e que realizam trabalhos importantes. Quando essa mancha de suspeição atinge uma delas, acaba atingindo todas, né? O que é realmente muito lamentável, né? Porque você vê, aí você chega à seguinte conclusão, que esse tipo de organização só é válida quando ela é administrada por alguém do país que está recebendo, e não deles. A gente tem também algumas instituições, normalmente são as instituições europeias. O Médicos Sem Fronteiras, que é uma instituição francesa, é extremamente sério, como a Cruz Vermelha também é, mas o Médicos Sem Fronteiras faz um trabalho, Paulo, invejável. É um negócio assim, bonito. Eu conheço médicos brasileiros, inclusive uma das coordenadoras do Médicos Sem Fronteiras é brasileira, é uma médica brasileira. E o Médicos Sem Fronteiras é uma entidade absolutamente confiável, auditada na França permanentemente, reconhecida por quase todos os organismos internacionais, e é uma entidade séria, e que atua basicamente na África. Interessante. A segunda observação, que é muito impressionante, é que o Haiti, há muitas décadas, entre os países americanos, norte-americanos, centro-americanos, sul-americanos, o de renda per capita menor. Em 2022, surpreendentemente, ele passa a ser o vice-lanterna. A Venezuela vai ter a renda per capita menor do que a do Haiti. A Venezuela, a gente sabe o que aconteceu e é muito triste o que acontece, e o Brasil e a Colômbia, principalmente, pagam o preço de receber esses refugiados. As pessoas estão fugindo de lá como fogem do Haiti. É muito triste que a gente tenha que pensar, inclusive, que a fronteira brasileira hoje passou a ser muito mais vigiada lá para evitar esse tipo de invasão. Até porque a gente não sabe o que vem e quem vem, né? Esse é o grande problema. Então, você vê que a tristeza que é ver que a Venezuela, um país que era rico por causa do petróleo, nem consegue hoje produzir petróleo suficiente para pagar suas contas. É uma coisa, e é uma das maiores reservas mundiais. A maior reserva muito mundial. Triste, é muito triste. Depois da Arábia Saudita é maior. Depois da Arábia Saudita. É muito triste que isso aconteça. É realmente lamentável que a gente veja duas nações por motivos diferentes ocupando essa posição. O caso da Venezuela, como eu disse aqui, é exatamente a cartilha que o Bolsonaro segue, faz discurso que o PT defende a Venezuela, mas na verdade ele segue a cartilha do Chaves. Exatamente. Se você pegar a cartilha do Chaves, você vê que o Bolsonaro seguiu todos os passos. Isso só mostra uma coisa, para aqueles que andaram com bandeirinha de intervenção militar constitucional já, que eu não sei de onde tiraram que isso existe, aonde leva uma ditadura. Porque se é dois países que são um exemplo do que não são democracias, a gente está assistindo agora aonde eles estão. Tem uma notícia que a gente vai comentar, não é bem uma notícia, é uma observação do produtor rural jornalista Nilson Regalado. O Plano Safra 2022-2023 despeja no mercado da agricultura, da agropecuária, uma montanha de dinheiro. São 341 bilhões de reais, 36% a mais do que no ano passado. Só que tem um problema que precisa ser resolvido. Os juros, a taxa Selic a quase 14%, 13,75%, nenhum agricultor, nenhum
vai buscar esse financiamento com esse patamar de juros. A diferença é muito grande. No ano passado, eles pegaram os financiamentos com 4% de juro. Esse ano, quase 14%, com tendência de alta. Depois do intervalo, o Mohamed ele analisa essa dicotomia, esse problemaço, né? A gente volta já já. Voltando com a opinião 2.0, o Roberto Mohamed vai analisar essa divergência aí entre a montanha de dinheiro oferecida e o nariz torcido dos agricultores para ela. Na verdade, os agricultores foram mal acostumados e a choradeira é real, porque a partir do momento que a Selic e a inflação estão praticamente empatadas, você tem juro real zero quando faz uma operação dessa. E a gente vê a alta do preço dos alimentos. Então, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Porque existe uma outra opção ao financiamento que gera o mesmo capital, Paulo, que é a venda no mercado futuro. O que é a venda no mercado futuro? O agricultor tem uma safra, ele tem uma expectativa, por exemplo, de 100 toneladas de soja, ele vende hoje a safra futura dele. Ele vai receber no momento daquela operação. Só que ele garante e fecha o preço pelo preço atual. É assim que funciona. A Bolsa de Futuros, ela, na verdade, é uma aposta. É uma bolsa de apostas. Como você aposta em uma luta de boxe num dos lutadores, eu aposto que determinado commodity vai ter alta ou baixa. Então, uma bolsa de mercado de futuros é isso. O agricultor, ele pode se financiar da mesma forma como a indústria quando lança debêntures, que o debêntures é uma promessa de opção de compra de ações. Então, eu empresto dinheiro para uma empresa, uma indústria vai e lança um volume de debêntures, ao invés de fazer uma abertura de capital. Eu invisto, eu tenho uma garantia de remuneração mínima e posso converter a debênture em ações no seu vencimento. Então, ou eu recebo dinheiro, ou recebo ações daquela empresa no vencimento da operação. Isso faz com que a empresa possa buscar, a indústria normalmente vai buscar capital no mercado a um custo baixíssimo, com prazo de vencimento que ela pode pagar em ações e você participa do resultado da empresa. Isso é o debênture. É uma forma de financiamento barata em que você foge dos juros bancários. Em qualquer país civilizado, é assim que as empresas buscam grandes recursos. Quando a gente está falando da agricultura, a mercadoria, o mercado de futuros, é mais ou menos isso. Eu, como agricultor, me financio, então eu vendo a minha produção antecipadamente, recebo aquele valor, me comprometo a entregar, tem uma operação de seguro envolvendo isso, recebo o dinheiro. Agora, quando eu for entregar a mercadoria, se ela tiver o dobro, azar o meu. Acabou. Existem algumas variantes no mercado de futuros que permitem que você tenha direito a 30%, 20%, até acho que 40% do ganho adicional a partir de um determinado patamar. Por exemplo, dobrou o preço da soja. Então, a expectativa era 40%. Esses 60% eu vou ter um percentual deles de pagamento quando chegar o momento, para evitar o enriquecimento sem causa do investidor. Eu até sou contra, eu acho que é o seguinte, quis fazer a aposta, vai lá. É uma forma de financiamento, Paulo, que se você pensar bem, é a custo zero. Porque eu estou vendendo antecipadamente, como fazem os clubes de futebol com o dinheiro das TVs e com o dinheiro da TV a cabo, do pay-per-view. Adianta-se o capital, você vai estar dando um desconto para o operador, mas depois você tem que entregar o produto naquele momento. Se tiver mais ou menos, o problema é seu, ou deles. É a mesma coisa que acontece na agricultura. Não adianta o agricultor falar, não, a taxa de juros é muito alta. Tá, mas qual é a minha taxa de ganho? Eles esquecem de falar isso. O sobrelucro na soja, por exemplo, onde o custo é em reais, mas ele vende em dólar lá fora e não tem imposto de exportação, é escandaloso.
Tanto que falta mercadoria no Brasil. Está faltando milho e soja aqui para fazer ração animal. Por quê? Porque compensa vender a produção toda para o exterior. Então vamos colocar a coisa nos seus devidos lugares. O agronegócio está chorando porque manda nesse governo. E o que ele quer é subsídio. Mais ainda, ele quer taxa de juros do BNDES no crédito rural para poder ganhar mais dinheiro e comprar mais picape cabine dupla, construir mansão no coração da fazenda. É mais ou menos isso. Você vai para Ribeirão Preto, você vê o que é agronegócio. Não pense você que as casas dos grandes senhores do gado no Pantanal são como a do Zé Leôncio. Não são, não. São mansões. Não tem pista de pouso de terra para pousar turbohélice. É pista asfaltada. Então não imagine que o que você vê na novela Pantanal é a realidade lá. O agronegócio brasileiro é uma potência. Mas uma potência alimentada por um governo federal que fez uma opção em 2018. E está destruindo a indústria brasileira. E a gente vai ser sempre fornecedor só de matéria-prima. É condenar em troca do resultado rápido. Então isso aqui é choradeira, Paulo. Choradeira que não se sustenta. Mohamed, no dia do seu aniversário, quarta-feira, 11 de agosto, foi lido o Manifesto pela Democracia. Foi ontem, a quinta-feira. Dia 11, ontem. Hoje é dia 12. Foi lido o Manifesto pela Democracia. É ontem de manhã, né? Com a presença de milhares de pessoas, muitas capitais do Brasil repercutiram o ato. Bolsonaro chamou de pedaço de papel o manifesto em favor da democracia, mas a repercussão foi muito grande, né? Inclusive internacional. O problema do Bolsonaro é que ele tem pouco apreço pela democracia. Na mentalidade dele, ele foi candidato a ditador, e é o que ele quer. Mas o problema é que, como a gente já falou aqui no primeiro bloco, ditadura hoje não se sustenta em nenhum lugar do mundo, principalmente num país com o tamanho do Brasil. A gente não pode esquecer, vamos colocar de novo, quando eu falo da cartilha do Chaves, vamos comparar Brasil e Venezuela, que seria o nosso exemplo mais claro. Brasil, a Venezuela foi um país onde explicar para as pessoas o que é a maldição do petróleo é fácil. E a maldição do petróleo, quando os árabes perceberam isso, fizeram o quê? Criaram fundos soberanos e diversificaram seus investimentos. Quando o petróleo deixar de ser o ouro negro, a gente imagina que isso aconteça daqui a 20, 25 anos, 30 anos, os árabes vão se tornar donos de uma boa parte do mundo, porque eles fazem investimentos pesados em outras atividades econômicas. E os árabes vão se tornar o povo Rockefeller, de investimentos, os investidores, os caras que ganham dinheiro no resto do mundo. A Venezuela não acordou para isso. Porque o que é a maldição do petróleo? O país que tem muito petróleo, excetuando-se dois aí, claramente, Estados Unidos e Rússia, dois países que têm indústria muito forte, mas é pelo seu tamanho, pela sua população, pelo seu protagonismo. Todos os outros produtores de petróleo carregam qual maldição? A de que não produzem mais nada. Da preguiça, não se desenvolvem, exatamente. É que nem aquele cara que recebe uma herança do pai, ele nunca trabalhou, aí o pai morre e ele continua sem trabalhar. Para que ele vai fazer isso? Ele vive de aluguel, o pai deixou um monte de imóveis, deixou ações e tal, e ele vive de renda. É um inútil que só consome recursos naturais, oxigênio, água, comida, e não produz nada para a sociedade. É a razão pela qual eu acho que o imposto causa-morte tinha que ser de 20% e não de 4%. Esse é meu ponto de vista. Esse tipo de país, o dinheiro entra tão fácil e de uma forma, de um volume tão grande, que faz com que ele se acomode, porque ele pode comprar o que ele quer. Para que ele vai fazer um investimento numa indústria para produzir alguma coisa se ele compra mais barato lá fora? Porque ele tem dinheiro e todo mundo quer vender para ele. Mas esse dinheiro uma hora acaba.
principalmente numa commodity como o petróleo, que oscila de acordo com a situação mundial. E a gente está vendo... Como não gera produção, não gera emprego, tem a riqueza do petróleo e a miséria em volta. Exatamente. Né? É isso que acontece. Os países árabes passaram por isso. Né? Essa é a maldição do petróleo. A miséria num país rico. E a gente tem no Brasil um lugar que tem essa maldição. O estado do Rio de Janeiro. Macaé. É o estado brasileiro. Engraçado, Paulo, você sabe que Macaé é uma cidade que é um exemplo. Que investiu bem, que né? Dá para sair fora dessa maldição. Mas o estado do Rio de Janeiro, a gente vê o que aconteceu com ele. Não é um estado que tenha polo industrial, é um estado que é um sorvedouro de dinheiro, o estado mais corrupto do Brasil. Por quê? Porque tem o dinheiro fácil do petróleo. Durante anos, bastou para sustentar a máquina e a roubalheira do estado, os royalties que a Petrobras pagava. O estado do Rio de Janeiro torna fácil para o brasileiro entender o que é a maldição do petróleo. Porque quando eu disse que Macaé é um exemplo claro de separação, eu não vou ficar dando nomes e não vou falar o tempo porque as pessoas vão associar, mas houve um ex-prefeito de Santos, por exemplo, que num determinado, quando começou aquela onda, né, se falava na possibilidade da Petrobras fazer 4 torres e tal. Uma empresa inglesa, que fazia manutenção nas plataformas de petróleo e que, portanto, precisava vir mais para baixo, precisava procurando lugar para instalar uma base. Era a maior empresa de manutenção dessas plataformas. E eles tinham como premissa estar próximos a uma base de helicópteros que eles pudessem usar. Era a premissa para eles. Então, 2 cidades se prestavam a isso, que tinham estrutura urbana para esse tipo de empresa, porque é uma empresa de alta tecnologia, ela não contrata peão, ela contrata engenheiros, técnicos, é um outro nível. Era Macaé, que é próxima à base aeronaval de São Pedro da Aldeia, no litoral norte do Rio de Janeiro, que é onde fica a base da aviação naval, e Santos, que ficava próxima à base aérea do Guarujá. Seriam 2 pontos onde você alcançaria a bacia de Santos com os helicópteros de manutenção e socorro no caso de necessidade. Era uma empresa que ia gerar 5 mil empregos diretos e calcula-se 15 mil empregos indiretos. Não era uma empresa de grandes dimensões, era uma coisa verticalizada. Como eu disse, ela é de alta tecnologia. E ela pediu propostas para os 2 governos municipais, o de Macaé e o de Santos. Na época, o prefeito de Santos não se preocupou em ir, mandou um determinado secretário dele, conhecido por ter feito, por ser uma pessoa muito honesta, proba, e o prefeito de Macaé foi pessoalmente negociar com a empresa. Macaé ofereceu terreno, ofereceu isenção de ISS e IPTU, ofereceu asfaltar a estrada até o terreno que ele estava dando, que era mais afastado. Fez todo um planejamento com a empresa, porque ele queria os 20 mil empregos, porque os 20 mil empregos garantiriam a ele uma receita muito maior do que ele poderia eventualmente ganhar com o ISS ou com o IPTU. O prefeito, o emissário de Santos, queria saber quanto é que ia dar de troquinho. Aí é lógico, a empresa está em Macaé. Essa história reflete bem o que a gente paga no caso da política nojenta e o que a indústria do petróleo também acaba provocando. Então é por esta razão que a gente vê países como acontece com a Venezuela, a gente vê coisas como o que está acontecendo no Haiti, que a gente falou. Isso tudo vai trazer o quê? Aquela velha frase do Churchill, que o Paulo já falou várias vezes aqui, né, a democracia é o pior sistema, o pior regime que existe, excetuando todos os outros, é exatamente o caso. Quem prega contra a democracia, quem alimenta golpe, quem prega intervenção militar constitucional, que eu queria que alguém me explicasse o que é isso, só pode ter
uma falta de visão e não estar antenado com o mundo por simplesmente não conseguir pensar no que vai acontecer com o Brasil no dia seguinte. Ser isolado do mundo e viver-se novamente num país onde não se pode questionar os atos do Estado. E lembre-se, o Estado brasileiro não sou eu ou você. O Estado brasileiro é isso que você está vendo. É Arthur Lira, é essa gangue, Onyx Lorenzoni, essas coisas que a gente tem num governo, essas coisas que a gente tem no Centrão. Só que aí você não vai poder mais chamar nenhum deles de ladrão. Eu prefiro continuar chamando eles de ladrão, mesmo que a democracia faça com que a gente eleja essas coisas para o Congresso Nacional. Mas a gente aprende, mas na ditadura a gente não consegue aprender nada. Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco desta sexta-feira. O Roberto Mohamed está analisando as notícias com você e vai analisar uma notícia que é surpreendente. O Trump esperneou muito o ex-presidente dos Estados Unidos com uma operação de busca que foi feita pela Polícia Federal Americana, o FBI, na casa dele na Flórida, né? Inicialmente se pensava que a busca era por documentos que fraudaram as condições para ele obter alguns empréstimos vantajosos para as empresas dele. Mas não, são documentos relativos a armas nucleares. Na verdade, existe uma lei nos Estados Unidos bem clara, porque eles consideram, por isso que o presidente americano não se candidata de novo depois que ele sai. Eles encaram a presidência como uma instituição. Qualquer presente ganho pelo presidente, qualquer documento do presidente, qualquer coisa que seja, é obrigado a entregar quando sai. Ele sai sem nada, com a roupa dele só. Por quê? Porque quando ele chega, ele também só chega com a roupa dele. Que, na verdade, é igualzinho à lei brasileira. Talvez o brasileiro ache, não, olha, tá vendo como os Estados Unidos são? Não, a lei é igualzinha, lá e aqui. Por isso que até hoje eu não entendi porque que o Lula saiu com 18 caminhões de mudança do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada. Porque não tinha mudança para ele levar, porque nada era dele. E até hoje eu fico questionando por que ninguém mandou buscar essas coisas. Porque todos os presentes acima de R$100 que um presidente da República ganha pertencem ao acervo da presidência da República. Ele jamais poderia ter levado embora. Os relógios que ele ganhou, as gravatas que ele ganhou, Fernando Henrique deixou tudo lá. Então, é muito lamentável que, em relação ao Lula, a gente veja que ele se comportou como um batedor de carteira. Na verdade, foi isso que aconteceu. E eu não entendi até hoje por que existia um pedido do Ministério Público de devolução e nunca mais se falou disso. Mas em relação ao Trump, é a mesma coisa, só que lá a coisa pega, né? E aí o FBI invadiu a casa dele, achou os documentos, foram buscar uma coisa, acharam outra. Existiam os documentos que o favoreceram, mas também o que mais espantou a Polícia Federal Americana foi a quantidade de documentos da defesa que estavam lá. E que eram jogados fora nem por trituradora, ele amassava e jogava num cesto de lixo. Olhem só o absurdo, a irresponsabilidade do que os americanos colocaram na Casa Branca. Foi esse tipo de gente indecente e completamente fora da realidade que presidia a maior potência militar do mundo e o risco que isso representa. E eu não posso conceber que as pessoas no Brasil queiram cometer esse mesmo tipo de irresponsabilidade. Só aponta para nós um exemplo do que acontece com um país que vota irresponsavelmente para colocar alguém na presidência da República. Isso é muito triste. Isso só prova aquilo que a gente sempre falou, que o Trump era um psicopata, mas um psicopata esperto e que só se beneficiava do que fazia. Uma coisa e é a pergunta que os americanos têm hoje, a troco do que ele levou esses documentos todos? A troco do que esses documentos da área de defesa nos Estados Unidos, que é levada muito a sério, óbvio, por motivos óbvios, no Brasil não é, o que isso estava fazendo lá?
E todo mundo sabe da relação promíscua entre o Trump e o Putin. É o ponto de agravo em relação a esses documentos encontrados. Sempre houve uma relação muito forte entre o Putin e o Trump. Foi talvez o período de maior convivência pacífica entre os dois países, Brasil e Rússia, Estados Unidos e Rússia, justamente por causa desse contato direto que o Trump tinha com o Putin. E sempre houve suspeitas de participação russa na eleição, interferência americana, russa exatamente. Nas eleições de 2016, quando o Trump ganhou da Hillary Clinton. O ministro terrivelmente evangélico, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, o André Mendonça, ele pediu vistas e paralisou dessa maneira as investigações do Supremo contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele está lá para isso. O André Mendonça e o Cássio Nunes são... Todo mundo falava do Toffoli no tempo do PT, mas nem o Toffoli chegou a tal ponto de descaramento no sentido de ter lado e de não julgar de forma republicana as ações com competência do Supremo. É lamentável esse tipo de coisa, mas eles estão fazendo o papel deles declaradamente. Eles me lembram muito o Nelson Jobim, que era chamado pela imprensa de líder do governo Fernando Henrique no Supremo Tribunal Federal. É mais ou menos esse hoje o papel do André Mendonça e do Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal. Só que eles não têm muito a quem liderar, né? Porque felizmente para nós, eles são uma total minoria. São 9 ministros do outro lado, nem do outro lado, porque o Gilmar Mendes é aquele cara de... Tudo a gente conversa, né? Paulo, tem uma outra coisa que eu queria... A gente tem que aproveitar o segundo bloco, ou esse último bloco, para discutir, porque o Senado fez algo que eu acho que é o que se espera do Congresso Nacional e corrigiu uma indecência que existia na legislação brasileira, de que era o que, para fazer laqueadura e a vasectomia, não entrar... isso que eu não... o que é mais curioso na lei é o tratamento diferenciado. Que para fazer laqueadura, a mulher tinha que ter autorização do cônjuge, ou seja, do marido, enquanto que para fazer vasectomia o cara não precisava de autorização da esposa. Isso era a maior vergonha da legislação brasileira, mas uma vergonha assim total. Primeiro pela cara de pau no tratamento desigual de homens e mulheres, e num país que tem um total descontrole de controle de populacional, você ter esse tipo de exigência. Até porque tem um tipo de homem que eu abomino, que é o cara que adora fazer filho. É o cara que não tem a menor responsabilidade, e ele tem 10 mulheres, ele tem filho com as 10 e não paga pensão para nenhum. Abandona e vai fazer, e onde ele vai fazendo filho, ele acha isso bonito. Esse tipo de cara tinha que ser castrado, porque é o total, é o cúmulo da irresponsabilidade desse tipo de homem que vai fazendo, e a mulher acaba aceitando esse tipo de coisa. E aí a mulher que quer fazer laqueadura porque já teve 7, não pode sem autorização do cônjuge. Olhem só que coisa absurda. Falta de energia em São Paulo. Paulo, eu vou falar agora de uma coisa nesse tempo final. A gente é obrigado, e a gente está na TV Cultura, que é uma instituição do governo do Estado, mas a gente tem que ter um pouco de bom senso quando fala. Não houve processo de privatização nesse país tão sujo, obsceno, quanto foi o processo de privatização da distribuição de energia no estado de São Paulo. Não houve. Chegou-se a ponto até de ferir um exemplo na administração de fundos de pensão. Para quem não sabe, a Fundação CESP, que é o fundo de pensão dos funcionários que eram da Eletropaulo e da CESP, é um exemplo no Brasil inteiro. Foi o primeiro fundo de pensão, Paulo, a adotar o sistema híbrido no governo Fernando Henrique, de contribuição definida e benefício definido. É super bem administrado,
dos melhores resultados, dá de 10-0 na administração da Previ, que é o maior fundo brasileiro, que é o do pessoal do Banco do Brasil. Fundação CESP era um exemplo. Até nisso, o processo de privatização interviu no sentido de botar em perigo o equilíbrio financeiro da Fundação CESP, autorizando as elétricas, as concessionárias, inclusive, a pedirem seu desligamento na condição de patrocinador. Você vê só a indecência do que foi esse setor. Mas uma das características principais do processo de privatização das distribuidoras de energia era de que não havia uma linha sequer no contrato de arrendamento de investimento em equipamento e manutenção. Era só para entregar. Resultado, em São Paulo, a Eletropaulo Metropolitana, que foi a empresa que assumiu o trecho da Grande São Paulo, chegava a ponto de abandonar subestações para que elas estourassem, porque elas estavam no seguro, e assim eles poderiam trocar os equipamentos. Isso chama fraude. Então esse era o nível das empresas. A gente passa isso aqui com a Piratininga, que simplesmente fechou o escritório dela aqui. E você, para tentar fazer qualquer coisa hoje em relação à empresa de luz, é obrigado a ir para o interior, onde fica a base deles. Campinas, né? Campinas. É outra empresa de picareta, são estelionatários mesmo. A Piratininga ela é administrada por estelionatários. Mas no caso da Eletropaulo Metropolitana, os escândalos se sucederam a tal ponto que ela foi afastada e entrou a empresa atual Enel. Essa Enel é uma quadrilha. Eu não sei nem se eles têm ligação com o PCC, mas os caras são bandidos mesmo. Imagina bandido, criminoso, safado, quadrilheiro. É a direção da Enel. A Enel é estelionatária. A Enel é uma empresa que rouba claramente energia. Por quê? Porque quem coloca energia solar no Brasil, inclusive, isso é uma coisa generalizada, porque compraram o Congresso, sabe aquele lugar que tem 590 picaretas? Então, não tem 300 não, o Lula economizou, são 590. O Congresso Nacional não permite que você use a geração de energia que você tem na sua própria casa ou no seu próprio imóvel. Você é obrigado a jogar na rede o que você produz, a empresa faz uma compensação com você da energia que você produz e abate da sua conta de luz. Isso é criminoso. Por quê? Porque ela paga para você pelo preço de custo e te cobra pelo preço de venda. Entenderam como é que faz? Custa o quilowatt para eles custa 10, mas eles te vendem por 25. Então, eles compensam em quilowatt. Ah, é em quilowatt? Tá bom, né? Então dá na mesma. É em dinheiro. Olhem só. Você manda os quilowatts para eles, que você está produzindo com energia solar, eles convertem em real pelo preço de compra e aí lançam esse crédito na sua conta. Olhem que vergonha. E você não pode fugir disso. Por quê? Porque é normal que em determinadas épocas do ano a sua energia solar não vai ser capaz de suprir as suas necessidades de energia. E nós estamos falando do inverno. É quando você usa aquecimento, você usa forno elétrico. Nesse período, você é obrigado a comprar da rua. O que seria o honesto? Olhem só o que seria honesto. O Congresso Nacional não deixou, os 590 picaretas. Por lobby entenda propina, tá? Graninha, propina, aquilo colocado no bolso sem nota fiscal. Foi o lobby das distribuidoras de energia. Ela não aceita que você faça a ligação de energia com chaveamento, ou seja, eu uso a energia da concessionária quando a minha não me supre. Mas quando me supre eu não consumo. Ela não admite esse tipo de coisa, porque ela ganha dinheiro te roubando, comprando a energia e vendendo. São Paulo, capital, estamos falando da grande São Paulo, está sem luz desde sexta-feira, desde quarta-feira. Os bairros de periferia estão sem luz desde quarta-feira. São pessoas perdendo comida, sem condição de acender uma luz. Isso inclui tudo. Clínicas, hospitais, armazéns, supermercados de bairro, sem energia elétrica. E sabe o que a Enel faz? Nada. Nada.
A região de Itapecerica da Serra, Embu, está todo mundo sem luz. E o governo do estado, que tirou a Eletropaulo para colocar a Enel, tem que responder por que ele colocou uma empresa no lugar da Eletropaulo, que na época em que houve essa substituição, tinha mais de 150 processos em Goiás, onde ela também é concessionária. Ela é praticamente uma estelionatária. E o governo do estado era obrigado, vejam bem, era obrigado a analisar a idoneidade da empresa. Como é que uma empresa que está lotada de processos, num outro estado onde ela administra, é considerada idônea por governo de São Paulo? Qual é o conceito de idoneidade para o governo de São Paulo? Só que aí, São Paulo, a gente teve aqui com o Gustavo Mesquita, um delegado que é presidente da Associação dos Delegados, e ele questiona isso. Por que o Ministério Público de São Paulo é tão dócil com o governo estadual? Por que ele lambe a mão do governo estadual? É por causa da ração que ele recebe? Aquela raçãozinha que dá para o cachorrinho? Porque não se investiga nada. Quem foi o cara que disse que a Enel era idônea para poder entrar no lugar da Eletropaulo Metropolitana? Uma empresa estelionatária, dirigida por estelionatários. São essas coisas que a gente precisa descobrir. Essas coisas que nunca têm resposta. Mas numa época de eleição, podiam fazer esse tipo de pergunta para o candidato que representa a continuidade do que está aí. Nós vamos terminar o programa com uma imagem muito bonita. Um garoto mineiro de 12 anos fez num jogo da categoria dele um gol muito parecido com o que o Pelé acha o gol mais bonito da carreira dele. Uma sequência de 3 chapéus sem a bola cair no chão e o gol. A diferença do gol do Pelé é que o Pelé deu um chapéu também no goleiro. Mas a jogada do menino é maravilhosa, é mineiro. A gente espera que ele venha para o Santos, como o outro mineiro Pelé, né? Fazer gols tão bonitos quanto esse que encantou o país, né? Esse gol. A diferença é que o gol do Pelé não foi registrado e esse gol foi registrado em vídeo por uma torcedora do outro time, que é adversário desse garoto de 12 anos. Com isso, maravilhoso, né? Maravilhoso. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0 desta sexta-feira, agradecendo a participação do Roberto Mohamed como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição e mais essa semana. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1, na hora do almoço e de pouco depois da meia-noite, na segunda-feira, um pouquinho mais tarde, até por causa do Roda Viva, e um ótimo final de semana para você que você merece.